E aí, turma do primeiro ano da noite, tudo bem? Projeto de vida, semana 3, PET 3, passando cada vez mais rápido. Essa semana, as atividades propostas para o projeto de vida continuam relacionados à questão da ética, dos valores, da moral, do comportamento, do bom caráter, certo? Então, logo, ele começa na página 191, 192, falando sobre o que é ética, o que é moral, tá? Lembrando sempre aquela frase bíblica do apóstolo Paulo que diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, qual é a diferença básica entre ética e moral? Ética, gente, é o comportamento, tá ligado mais ao comportamento, as atitudes que eu vou ter, as ações que eu vou ter, de respeito aos direitos do amigo, do companheiro de trabalho, de colega, ao vizinho, ao familiar, a qualquer pessoa, independente se é conhecido ou não. Isso é ética. Procurar respeitar, tomar atitudes em relação a essas pessoas que evitem o constrangimento, a humilhação, a inferiorização, certo? Isso é ética. Agir com ética é isso. O que é moral? Moral é quando você sabe o que é certo e o que é errado. São atitudes com comportamentos que estão na sua cabeça, que você aprendeu que roubar não é certo. Fazer fofoca não é correto. Fazer intriga, usar de artifícios sujos para tirar alguém do trabalho ou para tomar o cargo de alguém, não é antiético somente, é imoral também. Porque a ética e a moral, elas, em alguns pontos, elas se juntam, elas se confundem. Uma atitude pode ser antiética e ao mesmo tempo imoral. Certo? Então, se a gente for dividir, se a gente for separar, repito para vocês, a moral é a noção que eu tenho, que os pais da gente, ou responsáveis desde pequenininho, nos colocam, internalizam na gente, que fazer tal coisa é errada, fazer tal coisa é certa. Fazer tal coisa não pode, porque prejudica, faz mal. Fazer determinada coisa é positivo, é valioso e deve ser praticado. Isso é moral. A ética é a atitude em si, é o dia a dia, é você colocando em prática aqueles valores, aquela moral que foi te passada, aqueles ensinamentos que foram te passados. Então, saber respeitar, saber ouvir, saber dar uma palavra educada, né? Sem ser grosseiro, sem ser ofensivo, sem ser desrespeitoso. E procurar ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro para que você possa perceber que se o outro hoje está passando por essa situação, amanhã você também pode, e o que você fez ou falou para ele que não foi legal, você não gostaria que ouvisse, ou seja, não faça para o outro aquilo que você não queira que façam com você. Então, isso é ética, é a atitude em si, é a prática, é a maneira de agir nua e crua. E em alguns momentos, nós temos a convergência. Algumas atitudes, elas são antiéticas e, ao mesmo tempo, elas são imorais. São antiéticas porque a maneira que eu agia é errada, não foi legal. E é imoral porque eu já sabia que esse tipo de ação não era a forma correta de se agir, não é a maneira correta de se comportar. Então, muitas vezes, as duas coisas se mesclam e se tornam uma só. Logo abaixo da definição de ética e moral, vem a primeira atividade, que diz o seguinte: sabendo que a ética é fruto da reflexão dos costumes, das virtudes, dos hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos, leia as perguntas abaixo e responda no seu caderno. Então, são perguntas que você vai dar a sua resposta, a sua opinião.
Por exemplo, a letra A da atividade 1 pergunta o seguinte: devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? Então, o que você acha? A verdade tem que ser dita sempre ou em alguns momentos cabe uma mentirinha? Eu não quero influenciar vocês, né? O objetivo aqui é apenas dar um caminho, uma orientação para vocês entenderem melhor o que ele está pedindo para fazer e fazer da forma mais correta possível. Então, isso vai ser uma questão pessoal. Tem uma frase famosa de um filósofo italiano chamado Nicolau Maquiavel, que diz o seguinte, né? Os fins justificam os meios. Ou seja, para se conseguir algo que eu desejo, vale qualquer coisa. Essa frase, ela é muito usada. Por quê? Porque ela é algo totalmente antiética e antimoral para os nossos padrões modernos. Quando Maquiavel falou isso há quase 500 anos atrás, ou até mais de 500 anos atrás, ele estava vivendo numa região, numa situação, num contexto que até se poderia entender o que ele quis dizer. Até poderia ser aceitável. Mas, nos tempos modernos, isso já não se aceita mais. Tanto que o termo maquiavélico veio justamente da figura do Maquiavel, baseado nas ideias dele, na qual ele defende, olha, se eu tiver que mandar matar alguém para poder conseguir ocupar o cargo que aquela pessoa ocupa, eu mato, eu mando matar. Ou seja, o objetivo que eu desejo, vale eu fazer qualquer coisa para chegar até ele. Então, é uma questão que a gente tem que pensar bem na hora de responder, porque envolve ética, envolve moral. E não esquecer de um detalhe: a verdade sempre aparece. Então, as outras questões, a letra B, C e D da atividade 1, são opiniões que vocês vão dar de acordo com essa ideia de vocês. Ele vai te dar a situação, cada pergunta é uma situação que acontece no dia a dia da vida da gente, situações comuns do nosso cotidiano. E você vai dizer o que você faria, como que você agiria diante daquele problema do dia a dia. A atividade 2 pede para você tomar algumas decisões diante de alguns problemas. Então, ele te dá lá o problema, certo? Na atividade 2, e logo em seguida ele pede para você tomar as decisões. São 3 decisões que você vai ter que tomar. Essa aqui merece uma atenção especial para vocês entenderem. Diz o seguinte, ó, segundo a filosofia, ser ético significa ter a capacidade de percepção, ou seja, de perceber, de captar, de ter a sensibilidade dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa, certo? A cabeça é a razão, o coração é a emoção, beleza? Então, às vezes, a gente esquece da razão e age pela emoção. E muitas vezes, quando a gente age pela emoção, a gente dá cada varada na água, a gente arruma mais dor de cabeça. Aí ele continua. Ser ético é usar de princípios que o ajudam a decidir se o que você quer é também o que você deve e é aquilo que você pode. Aí cai naquilo que eu falei para vocês. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso matar alguém que eu não gosto? Posso, mas me convém? Eu posso chegar e dar um soco na cara de quem eu detesto? Que eu não vou com a cara, que não gosta de mim, que fala mal de mim? Posso, mas será que me convém me rebaixar tanto assim? E as consequências disso? Porque nós temos que pensar nas consequências dos nossos atos. Não é somente agir, é pensar nas consequências dos atos, porque aí entra a questão da moral. A moral, que nos dá a noção de que é certo e errado, nos faz pensar
nas consequências que aquilo vai ter, daqui que aquela atitude ética ou não, ou antiética, vai nos trazer. Porque as pessoas agem muito pela emoção, pelo coração, e esquece que tem consequências. E aí vem a pergunta: cite alguns exemplos de decisões que você já tomou, explicando se foram orientadas mais pela emoção ou mais pela razão. Então, por exemplo, ele pede aqui 3 decisões, certo? Vamos supor, a decisão de terminar com um namorado. Foi uma decisão que você tomou porque você realmente pensou, refletiu e viu que o relacionamento não estava legal, não estava dando certo, que você estava se envolvendo numa relação abusiva, estava numa dependência afetiva, emocional, que não estava te fazendo bem, você estava se anulando diante dessa pessoa, você estava vivendo em função dessa pessoa, e aí você, quando percebeu isso, você tomou a decisão de pôr um ponto final. E aí você vai colocar, olha, você escreve, né, fim do relacionamento, fim do namoro, e por que se você tomou essa decisão? Pelo coração, se foi uma decisão emocional, num momento você brigou, discutiu e falou não quero mais, ou se foi uma decisão que foi muito bem pensada, foi bem analisada e que você chegou à conclusão de que era a melhor coisa a fazer na sua vida. Aí é uma decisão que foi racional, foi dada pela razão. Porque tem gente que briga, né? Dá uma briguinha lá com o namorado, dá uma discussão e já não quero mais, já põe ponto final em tudo, ou seja, se deixa levar pela emoção. É uma decisão tomada pela emoção. Agora, eu dei esse exemplo de um namoro, do término de um namoro, mas você vai citar outras decisões que você teve na sua vida, nos mais diversos setores da vida, e dizer se foi uma decisão que você tomou assim, porque você pensou, refletiu bem para tomar aquela decisão, ou se foi tomado assim no calor da emoção do momento. Por exemplo, deixar o emprego, trocar de emprego depois de muitos anos naquele emprego, tentar uma carreira numa outra área, enfim, morar sozinho, deixar as casas dos seus pais, ir tentar e viver, ter o seu próprio canto, é uma decisão que você tomou assim porque você pensou bem ou porque você brigou com seu pai, com sua mãe e de raiva você resolveu alugar uma casa e ter o seu próprio canto. Então, é isso que ele quer que você faça, que você indique a decisão que você tomou e se ela foi uma decisão pensada, portanto, racional, ou se foi uma decisão tomada assim no calor da emoção, no momento que você estava ali com a cabeça quente. E depois vem a atividade 3, que diz o seguinte: cite exemplos de comportamentos que você acredita ser herdados como hábitos da sociedade em que vive. Ou seja, tem certas coisas, certas atitudes, certos comportamentos que a sociedade nos obriga, porque se tornou-se um padrão. Não pode fazer tal coisa, não pode agir dessa maneira. E que muitas vezes não vai fazer diferença. Se eu fizer ou não fizer, não vai atrapalhar, não vai prejudicar ninguém. Mas porque dizem a sociedade, eu vou ficar preocupado com o que os outros vão dizer, eu não ajo da forma como eu gostaria. Eu ajo da forma como eu sei que os outros não vão me recriminar, não vão me criticar. Então ele pede para você indicar 3 comportamentos, né, 3 atitudes que você tomou na vida, em que você pensou mais no que os outros iriam dizer do que propriamente se aquilo ia ser bom ou não para você. É isso que você vai fazer na atividade 3. Por exemplo, vamos pôr o dedinho na ferida. Uma moça ou um rapaz, um jovem que decide assumir a sua sexualidade, a sua verdadeira orientação sexual, que ainda em termos de sociedade é vista com muito preconceito, as pessoas ainda não, a maioria das pessoas ainda não aceitam. Então, o rapaz decide ficar dentro do armário, a moça continua dentro do armário, porque ela sabe que se ela assumir
o que ela sente, o que ela quer ser. Todo mundo não, mas uma grande parcela da população, a maioria, vai falar, dentro de casa, família, amigos, colegas, a sociedade vai falar, vai ficar falando. Ou ela toma essa atitude, ela prefere então ficar dentro do armário, quietinha lá, reprimida, triste, aborrecida, arruma, às vezes, se for um rapaz, arruma uma namorada para disfarçar, se for uma menina, uma namorada para disfarçar, porque se falar realmente o que eu gosto, se eu demonstrar publicamente o que eu gosto, a sociedade vai falar, vai me recriminar, vai apontar o dedo para mim. Então, esse é um tipo de comportamento que a gente toma ou não baseado naquilo que a sociedade, pensando no que a sociedade vai falar. Eu deixo de fazer algo que não vai prejudicar a vida de ninguém, que vai ser benéfico para mim, porque a sociedade não vai ver, não vai gostar. Então, você vai escrever isso se aconteceu com você. Tá joia? Então, é uma coisa muito particular, muito pessoal de cada um. Gente, a atividade do Projeto de Vida dessa semana tá muito tranquilo, né? Muito legal, gostoso, é muito bom falar sobre isso, é muito bom refletir sobre isso, porque a gente se conhece e às vezes até cria coragem na hora de fazer uma atividade assim, de mudar as nossas atitudes, de refletir e tomar novas posturas diante da vida. Tá bom? Um forte abraço para vocês e até a semana que vem.